Boa noite. Festas de fim de ano movimentam cadeia logística de alimentos e geram empregos temporários no Grande Recife. 2 homens são presos suspeitos de tráfico de drogas em bairros nobres da zona norte da capital. Justiça condena fazendeiro que assassinou o eletricista durante corte de energia em Limoeiro, no Agreste. Os atrasos nas obras da ponte giratória no centro do Recife. A estrutura segue fechada há 2 anos. Estudantes pernambucanos e Escola do Sertão do Estado estão entre os vencedores do prêmio Jovem Cientista. O fim do ano é um dos períodos mais movimentados para quem trabalha em bares e restaurantes. E a logística para servir alimentação exige planejamento para atender à demanda de clientes. É aquela reta final em que os restaurantes ficam lotados e todo mundo quer um lugarzinho para sentar. Essas amigas do Janga, em Paulista, escolheram esse restaurante no bairro de São José, no centro do Recife, para celebrar as mais de 3 décadas de amizade. Geralmente final de novembro, né, que dezembro já é muito mais agitação, muito movimento, né, e aí sempre um lugar diferente. Para poder falar da vida, lembrar dos momentos já bons que passaram durante todo esse tempo. Aproveita e faz uma troca de presentes também, né, para enfatizar a época natalina. E assim como o grupo, muita gente se reúne no fim do ano. Para dar conta dessa demanda, o restaurante começa a se preparar no início do segundo semestre. É um processo longo que envolve o planejamento da compra dos alimentos, a preparação e até o armazenamento. Esse container refrigerado, por exemplo, foi alugado justamente para aumentar a capacidade do estoque. A gente já vem na produção antecipada de muitos eventos já contratados desde o mês de outubro. E até locação de câmera frigorífica em container a gente tem também para poder ter mais espaço para armazenar essa nossa produção. Quando entra no mês de agosto, a gente já começa os preparativos para a alta temporada. Em dezembro, ele consegue concentrar um movimento que chega a ser até 3 vezes maior do que meses normais. O planejamento também conta com novas contratações para dar conta do aumento da movimentação. 10 novos funcionários integraram os 50 que atuam no restaurante. Esse ano, Samuel foi um dos sortudos. Uma oportunidade muito bem-vinda em relação à questão das demandas de final de ano, como as demandas nas empresas na parte de alta gastronomia e gastronomia no setor alimentício. Realmente, essa época do ano é temporada. É bem mais corrido, a gente teve uma oportunidade significativa aqui na empresa. Essa cadeia de logística para colocar o prato na mesa passa antes pelos centros de distribuição. Essa empresa, no Cabo de Santo Agostinho, comemora a chegada do fim de ano. Aqui eles armazenam e fornecem alimentos congelados para estabelecimentos. E nem a temperatura negativa esfria o calor da economia no comércio nessa época do ano. Nesse período sazonal, a gente considera um aumento de 10% a 15%. A gente tem um target aí de 750 toneladas, né, em média, por cliente. E quando a gente coloca aí um acréscimo de 10%, a gente já tem uma certa noção de que é bastante mercadoria que a gente coloca para fora aqui. Isso no período de 30 dias. A empresa precisou contratar 19 funcionários temporários para ajudar nesse período. Onde a gente precisa trabalhar no regime de hora extra, trabalhando feriado, né, finais de semana, para a gente poder atender nossos clientes com nível de serviço de excelência. A Polícia Civil prendeu hoje 2 homens suspeitos de tráfico de drogas em bairros nobres da zona norte do Recife. Durante a operação também foram apreendidos documentos, celulares e carros. Bruno Fontes traz os detalhes. De acordo com a Polícia Civil, essa seria então uma organização criminosa e estaria praticando crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Além dessas prisões, também 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Esses policiais entraram nas casas dos investigados e eles coletaram então, foram em busca de armas, munição, dinheiro e também documentos. Todo o material foi trazido aqui para o DEPATRE, o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais. A investigação iniciou no ano passado, em junho, com a prisão de um indivíduo com um carro adulterado. E a partir dessa prisão, nós identificamos os integrantes dessa organização, conseguimos identificar o líder, bem como
os que ficam abaixo do líder e os distribuidores dessas drogas. Foram apreendidos aproximadamente 50 envelopes pretos, em cada envelope contendo uma dose de cocaína e que caracteriza o tráfico. Essa organização criminosa, ela comercializava essa droga pelo WhatsApp. Eles tinham grupos para comércio, de distribuidores, e o grupo-alvo dessa organização era um grupo de um nível social mais alto da Zona Norte. A gente conseguiu identificar 300 clientes dessa organização criminosa que diariamente realizava essa compra desses entorpecentes. A investigação vai continuar com as provas que foram colhidas, com as buscas que foram realizadas e os objetos que foram apreendidos, e ainda estamos em diligência para cumprir os mandados de prisão que estão em abertos ainda. O fazendeiro Sebastião Aires de Assis Neto foi condenado a mais de 23 anos de prisão pelo assassinato do eletricista da antiga CELP, José Reginaldo de Santana Júnior, de 31 anos. O júri aconteceu na vara do Tribunal de Justiça de Limoeiro, mesmo local do crime. Esse assassinato foi no dia 29 de setembro de 2020. Tem reportagem em nosso portal G1 Pernambuco. Para acessar, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela. O eletricista foi morto depois de cortar a energia da fazenda do homem que foi condenado. Sebastião Aires acumulava uma dívida com a antiga CELP de R$28 mil. O fazendeiro está preso desde 2021. A equipe do G1 entrou em contato com a defesa de Sebastião, que afirmou que irá recorrer da condenação. Um homem foi preso com um carro roubado e com drogas em Camaragibe, na região metropolitana do Recife. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dentro do veículo onde ele estava, foi encontrada uma sacola com pedras de crack e o carro teria sido roubado aqui no Recife. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi levado para o DEPATRE e poderá responder por receptação, tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. E logo depois do intervalo, vamos falar das obras na ponte giratória que já duram 2 anos. E o projeto de lei que prevê reprodução humana assistida de graça pelo Sistema Único de Saúde. O ENE2 volta em instantes. Até já. Estamos de volta para mostrar que a ponte giratória no centro do Recife está fechada para reforma há cerca de 2 anos. Enquanto isso, motoristas e pedestres enfrentam muitos transtornos. A ponte 12 de setembro, mais conhecida como ponte giratória, tem quase 196 metros de extensão. Está há mais de 2 anos fechada para reforma. Quem se aproxima vê que o parapeito da ponte ainda está danificado. Para acompanhar o ritmo da obra, sobrevoamos a área com o Globocop por 4 dias seguidos. No dia 11 de novembro, 2 horas da tarde, esse era o cenário. Alguns operários estavam trabalhando. No dia 12 de novembro, às 10 horas da manhã, vimos poucos trabalhadores no local. Também fizemos imagens no dia 13, no mesmo horário. E no dia 14, às 2 horas da tarde, não vimos nenhuma movimentação na obra. Antes da interdição total para veículos em 2023, a ponte giratória funcionava em mão dupla. Sempre representou um caminho importante de ligação entre o bairro do Recife e a zona sul da capital. Um caminho que segue fechado diante do atraso para a conclusão da obra. A TV Globo mostrou que a prefeitura disse que o prazo para conclusão inicialmente era fevereiro de 2024. Em abril daquele ano, um novo prazo foi anunciado. A prefeitura disse na época que a equipe de engenharia havia encontrado outros problemas na estrutura da ponte e que, por isso, precisaria de uma nova licitação para fazer esses reparos. O valor inicial, que era de R$ 9.400.000, passou para mais de 14 milhões de reais. E a prefeitura prometeu reiniciar os trabalhos em 30 de setembro de 2024. Hoje, só quem passa pela ponte giratória são pedestres.
Arthur e Bruno trabalham na área de tecnologia e descem no cais de Santa Rita e caminham até o bairro do Recife. A gente que vem da Zona Sul, ali da região de Piedade, a gente pega muito o Jardim Piedade. E o Jardim Piedade é justamente o ônibus que passava nessa ponte aqui antes. Tanto que nos aplicativos de quando você acompanha o ônibus, ele diz que o ônibus está fazendo desvio por causa dessa obra. Normalmente a gente vê muito trânsito, principalmente na vinda. Então essa obra está atrapalhando. Seu Laurenildo vem do bairro de Afogados e trabalha no bairro do Recife. Também desce do ônibus no cais e vem andando pela ponte giratória. Causa um certo transtorno, para o transeunte, uma vez que em alguns momentos fica um pouco meio esquisito. Inclusive já houve relatos de colegas de trabalho que foi assaltado aqui nessa ponte. As obras na ponte mudaram o trânsito no entorno. A principal modificação foi para os motoristas que vêm das zonas sul e oeste. Há mais de 2 anos, os condutores seguem pelo desvio no cais de Santa Rita, que nas horas de pico fica bem engarrafado, como nestas imagens que fizemos às 7h45 da manhã. Antigamente a gente pegava a ponte e todo mundo ia por lá, o trânsito aqui fica complicado para todo mundo. Desde que essa obra começou é que está complicado o trânsito, viu? Está muito complicado e demorando demais a ser concluído. A Prefeitura do Recife informou que a nova data para a conclusão da obra é 23 de março de 2026. Ainda de acordo com a Prefeitura, 59 pessoas trabalham nesta segunda etapa da obra em diversas frentes de serviços, principalmente no reforço da estrutura da ponte. Um projeto de lei aprovado na Câmara Federal pretende criar pela primeira vez uma política nacional de reprodução humana assistida no SUS. A proposta quer assegurar atendimento gratuito, inclusive o congelamento de óvulos para mulheres que enfrentam câncer e podem perder a chance de gerar um filho. Um avanço aguardado por milhares de pacientes. Lady Odaisy recebeu com preocupação o diagnóstico de câncer de mama em 2024. Além de enfrentar uma doença séria, ela teria que adiar o sonho de ser mãe. Durante o tratamento, o meu oncologista explicou que nós entraríamos numa medicação em que eu entraria numa menopausa induzida e que durante esse momento eu realmente não podia engravidar. E aí é impactante a informação, especialmente porque a gente está trabalhando com sonhos. O médico sugeriu que Lady Odaisy congelasse os óvulos e ela pagou R$18 mil pelo procedimento, pois não achou o serviço gratuito pelo SUS. Realidade que pode mudar com um projeto de lei da deputada federal Isa Arruda, do MDB de Pernambuco. O PL de número 1508 de 2024 passou em novembro na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados Federais. A proposta cria a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida no SUS. Do jeito que foi aprovado na Câmara Federal, o projeto de lei objetiva garantir acesso ágil, no tempo certo, a serviços de reprodução humana assistida, inclusive com congelamento e armazenamento de óvulos para mulheres em tratamento de câncer que possa afetar a fertilidade delas. Essa proposição, ela nasceu de uma escuta muito sensível, de mulheres que enfrentam o câncer e têm um desejo de preservar o sonho da maternidade. É muito mais do que uma ampliação de serviços. Essa proposta é um avanço civilizatório. O projeto cria diretrizes para ampliar o acesso à reprodução assistida no SUS e estimular a criação de centros públicos de reprodução humana assistida em todas as regiões do país. Também prevê a cooperação entre União, estados e municípios na gestão e execução das ações. Entre o público diretamente beneficiado estão pacientes com câncer de mama e câncer de colo do útero, doenças que afetam milhares de brasileiras em idade fértil, e os tratamentos podem comprometer de forma irreversível a fertilidade.
Essas pacientes são submetidas a tratamentos oncológicos, elas podem usar medicações que podem afetar a fertilidade, ela pode fazer uso de radioterapia, de tratamentos para o câncer que vão mexer com a fertilidade dela. E esses tratamentos de reprodução assistida são tratamentos onerosos, caros. E garantir isso pelo SUS vai ser muito importante, porque faz parte do direito reprodutivo da mulher ela ter acesso à reprodução assistida também. O PL segue agora para análise no Senado Federal. Lady Odeise torce pela aprovação. O Estado assegurando esse direito às pacientes, a gente está trabalhando também no nível de igualdade, de equidade e fazer com que um sistema financeiro ou uma oportunidade financeira ele não seja um marco diferencial para sonhos, proporcionando e oportunizando para que todas, independentemente de classe social, elas tenham acesso a esse sonho. Em instantes, 2 estudantes pernambucanos e uma escola técnica do Sertão do Estado estão entre os vencedores do Prêmio Jovem Cientista. E as informações sobre a Festa dos Músicos que acontece hoje em Vicência, na zona da Mata Norte. O NE2 volta em instantes. Estamos de volta. Hoje, o presidente Lula sancionou a lei que traz novidades na cobrança do imposto de renda. A repórter Luna Markman traz para a gente as informações ao vivo. Luna, boa noite para você. Oi, Márcio. Boa noite para você e a todos. A mudança mais importante foi a isenção do imposto para pessoas que ganham até R$5 mil por mês. Uma medida que deve beneficiar pelo menos 15 milhões de brasileiros. Aqui comigo, o Júlio Becher, que é economista. Explica para a gente, por favor, a partir de quando começa a valer essa alteração. Boa noite. Boa noite. Ela começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026, mas é muito importante que ela vale para o ano calendário, ou seja, só para a declaração que a gente vai fazer lá em 2027. E como você mencionou, ela altera a faixa de isenção, ou seja, aumenta o número de pessoas que agora vão ser beneficiadas com a isenção do imposto de renda, porque aumentou o valor. Passou, quantas pessoas que tinham isenção, só para a gente ter a ideia da mudança? Era até R$ 3.036 e subiu para R$ 5 mil, né? Então, isso se aumenta uma parcela bastante importante da população que antes era prejudicada no sentido de ter que pagar um imposto e agora ele vai ter essa renda disponível aumentada, dado que esse valor fica livre agora para ele poder gastar. E tem também um desconto progressivo para outra faixa. Exatamente. Essa lei sancionada hoje pelo presidente da República, ela cria também uma outra faixa que vai de R$ 5.001 até R$ 7.350, que vai ser aplicado descontos que são escalonados, ou seja, ele vai aumentando à medida que sua renda vai aumentando, ou seja, é um caráter progressivo, o que é uma coisa muito boa para o sistema tributário. Por exemplo, quem ganha aí nesse máximo R$ 7.350 vai ter desconto de quanto? As faixas não mudam, elas continuam as mesmas. Ela vai de 0 na isenção, tem de 7,5, 15, 17 e vai até 27,5. Então, 27,5, né? E como é que o governo vai compensar a isenção dessas faixas? Foi criado um imposto sobre alta renda, né? Esse imposto ele visa capturar essa renúncia fiscal que é feita com a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil, taxando pessoas que ganham acima de 50 mil mês. Ou seja, o valor residual acima disso será taxado e ele vai variar de 1% até 10%, chegando no limite. Se eu ganho 55 mil, então é só sobre os 5 mil? É só sobre o ganho acima dos 50 mil mês, exatamente 5 mil. Dá para ter um cálculo assim, se eu ganho, por exemplo, 5 mil por mês, quanto é que vai livrar de imposto aí para eu gastar em outra coisa? Dá. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para poder estimar esse valor e ele dá na casa ali de 330, 315 reais, né? Varia um pouco por conta do salário, né? E isso dá quase 4 mil por ano, né? Ou seja, é bastante dinheiro disponível na mão da população. Se você pensar, por exemplo, no Nordeste, a gente tem cerca de 2 milhões de pessoas que serão diretamente beneficiadas com esse tipo de medida. E, então, se você pensar, né, 4 mil por ano na mão de 2 milhões de pessoas, é uma renda bastante incrementada na economia. Beleza, muito obrigada pelas informações. Márcio, com você no estúdio. Obrigado, Luna. Estudantes pernambucanos e uma escola técnica estadual do Sertão do Pajeú foram premiados na edição deste ano do Prêmio Jovem Cientista.
O anúncio dos vencedores foi hoje à tarde em cerimônia realizada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Brasília. Jovens pesquisadores de todo o Brasil foram desafiados a propor soluções em resposta às mudanças climáticas. 919 jovens se inscreveram. Na categoria estudante do ensino médio, 2 pernambucanos foram premiados. O segundo lugar ficou com Beatriz Vitória da Silva, de 18 anos. Ela produziu um filtro à base de cascas de pinha que reduz o consumo de água e poluentes na produção de casas de farinha. O objetivo da estudante é melhorar a vida de moradores da comunidade Quilombo do Caroá, no município de Carnaíba. O terceiro lugar ficou com o estudante Gabriel da Silva Santos, de 19 anos, da cidade de Garanhuns. Ele criou um sistema que monitora o crescimento de plantas de girassol ornamental no agreste pernambucano. Já na categoria Mérito Educacional, institucional, aliás, ensino médio, o primeiro lugar ficou com a Escola Técnica Estadual Professor Paulo Freire, da cidade de Carnaíba, no sertão do Pajeú. Os vencedores do Prêmio Jovem Cientista vão receber bolsas de estudo, notebooks e uma premiação em dinheiro que vai de 12 a 40 mil reais. O Prêmio Jovem Cientista é uma iniciativa do CNPq e da Fundação Roberto Marinho, com apoio da Editora Globo e do canal Futura. Parabéns aos estudantes e também à escola, premiados aí com o Prêmio Jovem Cientista este ano. E a noite é de festa em Vicência, na zona da Mata Norte. É mais uma edição da Festa dos Músicos. Mário Carvalho está lá na cidade e traz para a gente os detalhes da programação. Boa noite, Mário. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Muita animação aqui na Praça Joaquim Nabuco, onde foi montada toda uma estrutura aqui para receber o pessoal que está bem animado aqui, tomando conta da praça nessa noite muito musical por aqui. Essa aqui é a 11ª edição da Festa dos Músicos de Vicência. É um evento que já é tradicional aqui na cidade e esse ano traz 12 horas de apresentações gratuitas. A festa começou às 2 da tarde. Mais de 45 artistas sobem ao palco, entre músicos daqui de Vicência e de outros municípios do estado. Entre os artistas estão os nomes de Eduarda Alves, Cídia Lima, Forró do Moído, André Viana. E um dos momentos mais aguardados é a apresentação de uma orquestra de frevo, com mais de 100 músicos. O grupo reforça a tradição da música pernambucana. Vai descer daqui a pouquinho a ladeira nessa apresentação. Deixa eu dar uma palavrinha aqui com o pessoal. O que é que vocês estão achando aqui? Tá muito legal. Olávio fez uma festa incrível, bem organizada, ele tá de parabéns. Você vem todo ano? Gostei, tá muito legal mesmo. Essa organização é do Olávio Batera, que todo ano faz essa produção por aqui. Deixa eu dar uma palavrinha com você. Já virou uma tradição aqui na cidade, né? Já virou uma tradição, 11º ano, Festa dos Músicos. Muito agradecido por esse público. Mais de 50 atrações musicais. É a quarta-feira mais diferenciada de Pernambuco. A festa vai até que horas? Dá tempo do pessoal que está assistindo vir para cá? Vem-se embora, vai até 2 da manhã. É muita música, tudo gratuito. Vem, porque está assistindo a Globo Nordeste, meu amigo Márcio. Tamo junto. Agora são 11 anos de festa, né? Conta um pouquinho da história, né? Como foi criar essa festa, para trazer um pouquinho da música pro pessoal, da cultura. Como eu venho viajando no Brasil todo com a Forró Anjo Azul, a banda que eu participo, senti necessidade de trazer para minha cidade um evento para comemorar o nosso dia e o dia de Santa Cecília, a nossa padroeira. Qual é a sensação para você de ver esse trabalho, das pessoas curtindo, aproveitando aqui? Eu estou muito feliz e agradecido a Deus e a minha padroeira do mundo, Santa Cecília, primeiramente, por fazer essa grande festa durante 11 anos. Agora é bom porque anima o pessoal e também movimenta a economia aqui do entorno, né? Que é uma área que tem muito comércio, né? Verdade. Movimenta o comércio, movimenta quem faz unha, quem faz cabelo. Então é um evento que mexe com a cidade. É a quarta-feira mais diferenciada de Pernambuco. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Vocês estão gostando aqui da festa? A gente está ao vivo aqui no ENE2. Tô gostando, tá ótimo. Saiu de casa, do trabalho e veio aproveitar aqui? Com certeza, hoje é folga. É isso, Márcio. Pessoal, aproveitando essa noite aqui de quarta-feira, como o Olavo falou, ainda vai ter muita música por aqui. Tem um grande palco montado aqui na Praça Joaquim Nabuco. São 45 artistas que sobem ao palco hoje.
E logo mais vai ter uma orquestra de frevo também aqui, com mais de 100 músicos descendo aqui a ladeira. Volto com você, Márcio. Obrigado, Mário, ao vivo de Vicência. Vou retribuir aqui um abraço para o Olavo, que nos visitou algumas vezes aqui na TV Globo. Obrigado, Mário, pelas informações. E um jardineiro descobriu que o dom artístico pode ir além do trabalho com as plantas. Agora, ele usa as mãos para eternizar esculturas de ferro. Cuidar de plantas é profissão e lazer para Célio. Ele trabalha como jardineiro na casa de uma família no bairro da Várzea há 22 anos. Durante a pandemia, ele ficou afastado do serviço. Mesmo recebendo o salário, não quis ficar parado e começou a ver vídeos de artesanato. Foi assim que ele descobriu um novo talento: fazer arte com ferro. A primeira peça foi essa, um pai protegendo o filho com lança e escudo. E quando ficou pronto, esse primeiro objeto que o senhor fez, o senhor olhou e disse o quê? Rapaz, eu vou dar continuidade, porque eu mesmo não... Se surpreendeu? Me surpreendi. Como jardineiro numa casa rodeada de mata, ele também faz muitas aves e peixes. Esse belo tucunaré de ferro levou 15 dias para ficar pronto, juntando porcas, ruelas, correntes e outros materiais. Célio diz que faz artesanato por passatempo, não está muito preocupado em ganhar dinheiro com isso agora. Mas olha só, ele já está aceitando encomendas. Essa locomotiva a vapor, por exemplo, já tem um destino certo. Um cliente na Irlanda que pagou pouco mais de R$4 mil por essa obra de arte. E o valor leva em consideração a dificuldade de encontrar as peças e, claro, o trabalho manual do artista. Tem gente que gosta, dá valor. Eu queria que todo mundo pensasse feito eu, que reaproveitasse, porque tudo que vai ao lixo é reaproveitado. Célio é jardineiro da família de Cornélio Brenan e disse que o empresário, que faleceu no começo do ano, foi o maior incentivador do seu trabalho artístico. Como é que você faz essas artes, rapaz? Eu pego as coisas do lixo, reciclo e tal, e vou montando, aí ele olhou para mim e disse, muito bem. E não pare não, dê continuidade. Célio sonha em um dia ser reconhecido pela arte, que além de ajudar o meio ambiente, dá valor e significado para materiais reciclados. Como é que você se sente quando as pessoas olham seus objetos e elogiam? Oxe, é uma gratidão enorme, é uma satisfação, porque fazer uma obra de arte dessa aí e chegar uma pessoa e apertar sua mão, abraçar e dizer, você vai chegar lá, você vai chegar lá. Vai chegar sim. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite, obrigado por sua companhia e até amanhã.